O xadrez envolve a cada momento tomada de decisão. Agora, se você tiver um padrão, uma recorrência de posições, como se fosse um banco de dados ali, para poder puxar essas posições na cabeça, adaptar aquela situação no tabuleiro, criando uma nova realidade, fica muito mais fácil de tomar uma decisão assertiva. Vamos ver como que a gente faz isso? Acompanhe aí. Salve, salve, amigo, amiga enxadrista! Aqui, mestre nacional Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Nós somos especializados em treinamento, seja você professor ou jogador de xadrez, dos níveis básico, intermediário ou avançado. Nós aqui no Clube Xadrez cuidamos do seu desenvolvimento. Temos cursos em grupo, online, ao vivo, cursos individuais, só você e eu estudando ali online ao vivo, e também cursos em vídeo. Muitos e-books também para você se desenvolver, ou seja, um treinamento completo. Aqui embaixo desse vídeo tem a descrição aí dos nossos treinamentos. Venha para o Clube Xadrez Online, eu tenho certeza que você vai dar um grande salto no seu xadrez em pouco tempo, ainda que você não tenha muita disponibilidade ali de tempo para poder se desenvolver. Olha, nós aqui já treinamos mais de 16 mil alunos, 16 mil, e tenho certeza que você pode ser beneficiado com um dos nossos cursos. Vai melhorar muito o seu xadrez. Bom, esta videoaula, ela vai falar da transformação das vantagens, da identificação e conversão dessas vantagens, dos padrões, ou seja, é um padrão tático. Você tem lá uma posição que ela é recorrente, que é uma posição de ganho, pode ser um tema de uma cravada, uma peça sobrecarregada, uma abertura de linhas, uma coluna que você consegue a liberação de espaço ali, uma fraqueza de oitava, uma peça sobrecarregada, um desvio de defesa, ou seja, vários temas onde a posição já está prontinha e você então vai poder fazer o quê? Arrematar, você vai fazer a conversão. E uma coisa que ajuda muito é a identificação dos padrões. Nós vamos utilizar como base deste vídeo o livro Fundamentos do Xadrez do Capablanca, onde ele mostra posições que são ali posições de referência, um padrão, e como que você lida com elas. Nós vamos ter também partidas ali de modelos ilustrando isso, e eu vou começar com esta posição aqui. Vamos lá? E esse tabuleiro aí vazio representa o nosso território, o nosso tabuleiro. Ou seja, quando a gente vai jogar xadrez, tem dois fatores que são fundamentais. E olha, não é só o xadrez que fala isso não. Olha esse livro bacana aqui, ó. Esse livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, tem 2.500 anos. E nesses 13 capítulos da obra, ele fala basicamente de duas coisas. Como no xadrez, domínio de território, ou seja, você buscar uma vantagem espacial para ter mais facilidade de quê? De mobilizar as suas forças. Então no xadrez a gente trabalha com território e também com as forças que vão dominar esse território. Então tá aí o nosso território. Agora nós vamos ver quais forças que vão dominar esse território. E nós temos então as peças: os peões, cavalos, bispos, torres, dama, rei. Como é que a gente vai dispor, como é que nós vamos colocar essas peças em jogo? É à medida que a gente vai avançando também o jogo, depois que a gente desenvolve ali a fase de abertura, o que nós vamos fazer com essas peças lá no meio jogo. Mas nós temos posições que são posições que já estão prontinhas, já tem um padrão para a gente explorar. Ou seja, jogamos ali, o adversário também de repente, seja com uma estratégia boa nossa, ou com algumas jogadas inferiores do adversário, nós temos uma posição que tem um padrão tático. A tática lida com ataque e defesa. E aí você pode fazer um arremate, exatamente explorando a posição, as forças que estão
ali dominando aquela posição e os padrões, os temas. Vamos lá então? Olha só, nesta posição aí é simples. Eu tenho um rei, então eu vou lá. Eu miro nesse rei e vejo quais peças podem chegar nesse rei. E aí está claro aqui que conjugando, coordenando o bispo mais a torre, eu vou conseguir o que eu quero aí, que é o checkmate. E quando a gente vai aprendendo xadrez lá na base, é exatamente assim. Você pega uma dama mais um bispo, uma torre mais um bispo, dois bispos, bispo e cavalo, bispo e peão, às vezes até posições de rei e bispo, rei e dois bispos. Ou seja, você vai combinando as suas forças e vai gerando padrões. Por exemplo, esse padrão de ataque aí nós utilizamos coluna e diagonal. No encontro dos dois, aqui ó, em H8 nós temos o mate. E isso então leva o que é o título desta nossa videoaula, desse nosso vídeo aqui. É do livro do Capablanca, Fundamentos do Xadrez. Você já leu esse livro? Conhece as partidas do Capablanca, lições elementares do xadrez, fundamentos do xadrez, que são livros dele? Se você conhece, deixa aí na descrição. Eu utilizo muito com os meus alunos, porque ele trabalha com fundamentação, com princípios, ou seja, leis que governam as posições, para ficar mais fácil você entender a posição, mesmo que não seja a mesma. Ou seja, você tem um padrão que você replica, que você repete em outra posição. Pega uma posição que você conhece, compara com uma nova posição ali no tabuleiro e surge uma outra a partir dela. Mas esse conhecimento não sai do nada, ele pega o conhecimento anterior. Isso aqui é importante então destacar que é o padrão, isso é o padrão. Vamos lá, nesta formação aí tá simples, eu quero a minha torre aqui para dar aquele mate do diagrama anterior, aquele padrão que nós vimos. Veja, era essa posição, ó. Olha agora, tem uma dama atrapalhando, tem um peão atrapalhando. O que eu faço? Liberação de espaço, abertura de linhas. Opa, aqui é o adversário e ele, ao invés de fazer uma proteção aí, por exemplo, H5, ele jogou torre 8. E aí essa posição que tem lá no livro do Capablanca, o branco fez dama, toma H7, sacrificou a dama. E nós sabemos que o sacrifício é uma combinação ali, né? Você entrega material, mas já está tudo calculado. Logo em seguida você recupera aquele material, você dá mais, você ganha mais material. Então, tomou, torre H3, igualzinho o diagrama anterior. O bispo não está na mesma posição, a torre não está na mesma posição, mas olha, o padrão, que é o que interessa para a gente, se repete. Então, no xadrez a gente trabalha com padrões. Padrões táticos, padrões estratégicos. Tem ali os padrões também da abertura, centro, movimento, espaço e tempo. Tem o final, conhecimento técnico de final. Na hora de você fazer uma análise e cálculo, aquelas posições de meio jogo, o que fazer no meio jogo, tudo tem recorrência, tudo tem padrão. E a partir então desse padrão que é um facilitador para você tomar uma decisão acertada ali em qualquer posição que você tiver. Se você tiver uma base, um padrão para poder começar o raciocínio, é muito mais fácil do que sair do zero. É por isso que a gente estuda, para ter padrões, para gerar posições de modelo, para na hora de jogar você ter algo ali para pensar. Então, vamos lá. Capablanca continua em seu livro mostrando mais uma posição. Uai, dama toma agora, não está dando certo. Porque o rei tomaria, ó, torre cheque. E cadê o danado do mate? Agora tem um cavalo atrapalhando. Então, qual que é a ideia? Descartar, jogar esse cavalo fora. A gente faz então, cavalo toma C6. Aí a dama toma, por exemplo. E aí nós temos a mesma posição, o mesmo padrão anterior. Então, tudo parte de um conhecimento mais simples. Você faz uma base de coordenação, de conjugação de peças e depois vai ampliando esse conhecimento, vai ampliando esta base. Professor, mas ele toma ali de dama, né, professor? Tudo bem, ele pode defender, ok, mas
Ó, já tem torre e toma, já ganha inclusive mais uma peça, está ameaçando o mate. Então essa posição dificilmente ele vai ter algo aí para fazer. Por exemplo, H5, não vai levar mate. Tudo bem, mas veja, olha, já tem uma peça a mais aí. E aí é questão de tempo para se impor. Vamos lá para o seguinte. Olha, mais uma posição. Tá aí o padrão do bispo. Nós temos a dama e nós não temos a torre agora. Mas daquele padrão nós podemos gerar um padrão parecido, um padrão semelhante. Veja, cavalo F6, peão toma, dama cheque, rei sai, bispo toma F6. Então o padrão foi o mesmo, não foi agora pela coluna H. Nós abrimos a coluna G, através do sacrifício do cavalo. E se não toma, mate também do mesmo jeito. Rei H8, dama toma H7. Então fique muito atento nas suas partidas. Se você tiver uma seleção, se você tiver um conhecimento prévio de posições que te deem padrões, na hora de jogar fica muito mais fácil. Padrão tático, padrão estratégico. Esse vídeo aqui é de padrão tático. Vamos lá, nova posição. Mas aquele cavalo F6 agora não está funcionando. Cavalo F6 não funciona porque o cavalo vai tomar. Então o que eu faço? Eu vou lá e tomo o cavalo. Aí não tem mais o cavalo defendendo. Aí ele vai tomar aqui. Eu vou fazer cavalo F6 e de novo, só agora com a torre. Então utilizei o mesmo padrão, só que com peças um pouquinho diferentes. Professor, mas pera lá. Para que você tomou aqui, ele não pode fazer essa tomada aqui em E4? Meu amigo, mas aí tem o contra-jogo, o contra-ataque. Ao invés de eu tomar a dama, aquela dama minha que está atacada, eu vou gerar um novo ataque lá em G7. Agora a dama dele está atacada e a minha saiu do ataque e ameaçou mate. Além de sair do ataque, ainda ameaçou mate. E as pretas têm o mesmo problema, ou seja, a dama está atacada. Nova posição, não temos agora o bispo de casa escura, tem um bispo de casa clara. Então, vamos ter padrão também para a casa clara. Olha só, bispo toma, esse sacrifício aqui é bastante temático. Tudo isso que nós estamos vendo é porque está faltando alguma coisa no roque. O roque ideal, nesse caso aqui, tem que ter um cavalo em F6. Mais difícil, então, a gente chegar com as peças. A dama nem estaria nesse. Rei toma, dama H5, cavalo G5. E agora estamos ameaçando o mate aqui e não tem dama, cara, porque o cavalo alcança essa casa. Isso é lá do livro do Capablanca, Fundamentos do Xadrez, que nós estamos trazendo aqui, uma palhinha, ou seja, peguei ali um pedacinho, juntei com outros diagramas e no final também a gente tem aí 2 partidas de modelo para ilustrar, através de partidas completas, como é que se dão os padrões. Segue lá o Capablanca. Olha, tá aqui o bispo, tá aqui a dama, tá aqui o cavalo. Então o que nós vamos ter que fazer? E tá o cavalinho também de F3, que a gente precisa contar para o ataque. Se ele toma de bispo, não é possível sacrificar, porque quando eu fizer cavalo G5, ele tem bispo toma e mata então o meu atacante. Ó. Não tem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar o cavalo. Vou ter que eliminar também o bispo, mesmo à custa da qualidade, que é quando a gente troca uma torre por um bispo ou por um cavalo. Agora, toma aí de qualquer coisa, de cavalo, de torre, e tem a minha sequência. Se tira o rei, não tem problema. Basta eu jogar dama H5, decisivo também. Aí ele toma. Eu jogo dama H5, rei G8, cavalo G5. Uai, professor, mas será que não escapa não, é? Não escapa. Esse então foi mais fácil, porque nós não tomamos de cavalo, tomamos de torre. Professor, mas se tomar de cavalo não dá para cobrir? Dá.
mas também não é suficiente. Bispo toma, cavalo G5. Esperamos que eu tire essa peça lá para C8, para D8. Dama, cheque, cavalo, cheque, torre E1, tem uma torre, e agora a gente dá mate. Então tem que ver quais peças que você pode contar para atacar. Você mira no rei, quando é um ataque direto, você mira no rei, então aqui tem a dama, tem o cavalo, tem o bispo, tem outro cavalo, tem torre, tem torre. Nesse caso, a gente contou com tudo isso. Todas estas 6 peças, elas foram importantes para o nosso arremate. Todos deram a sua contribuição. Por isso que no xadrez se fala em harmonia, coordenação. Veja, as pretas não estão bem coordenadas aqui. Além de faltar o cavalo em F6. Nós falamos que para um roque pequeno ser bem protegido, precisa da torre, os 3 peões na casa inicial e um cavalinho em F6. E agora eu vou passar uma partida Alekhine e Leonard. Isso foi jogado em 1910, no Congresso de Hamburgo. Eu não vou analisar a partida, porque isso aqui não é, né, um vídeo de análise, é só um vídeo para mostrar padrões. Mas então, olha, D4, D5, cavalo F3, C5, Alekhine de brancas, D toma C5, E3, E6, A3, para quando tomar esse C5 a gente ter o B4, C4 para atacar o peão do centro. Nós já falamos que peão de D, de E, são peões que têm pedigree, que têm raça. Eles, no começo, eles têm função estratégica superior aos peões laterais, porque nós brigamos muito por espaço nos primeiros lances. Eles ajudam, então, a abrir espaço para as nossas peças, ajudam a cortar acesso, a cortar casas para as peças do adversário não chegarem no centro ou próximo a ele. Então C4 é lance importante, C5 que as pretas fizeram, são lances laterais que atacam o centro. Agora a gente tem o B4, porque dá para fazer o bispo B2 já. Então aquele D toma C5, você perde o controle do centro, mas depois com o B4 você pega o tempo de volta e com C4 você combate o centro. O adversário do Alekhine fez A5, ele fez C5, agora tem 3 contra 2 na ala da dama, tem já um final superior. Bispo D8, bispo E2, sarrocar, B6 para quebrar esse centro, quer dizer, para quebrar essa ala da dama. Esse peão de C4, ele teve função de ataque ao centro. Aí, essa função, ele abriu mão quando jogou C5. Então agora ele está lutando por uma maioria de peões na ala da dama, 3 contra 2, 2 contra 1, fica um peão passado para tentar fazer dama. Então o controle de centro ou de ataque ao centro, ele já não participa mais. Bispo D8, bispo E2, B6, C toma B6, A toma B4, A toma B4, tomou de torre, tomou de dama, dama toma B4, bispo A3, dama A5, então cravou ali, despetou a dama, né? Que é o espeto, o raio-x é o contrário da cravada, e as pretas então cravaram o bispo, não pode tomar nada. Aí rocou, agora já pode. Aí tirou a torre e fez torre B1. No que tomou, o branco fez dama B2, atacou o bispo, cavalo de BD7, cavalo B5, infiltrando lá com peça no campo do adversário, mais cavalo B6. Aí cavalo E4 impediu. Então impediu que se jogasse cavalo D6. Bom, pode até jogar, mas é só uma troca. E aí vem um lance bonito que só ele. Veja que lance fino. Alekhine extremamente criativo. Bispo F8. Tem a sua ideia de atacar lá, mas é claro que ele vai tomar, que agora está ameaçando o mate. E tem essa ameaça à dama. Nós vamos fechar, nós vamos poupar a dama aqui. E aí vem um contra-jogo bonito também do adversário, ó, bispo D4, e o material volta a ficar igual, que aí o torre A1 agora a dama teria como sair. Não chegou no nosso padrão ainda, já está chegando o padrão, cavalo C6, dama B6, cavalo E7, dama C2, e aí chegou o nosso padrão. Veja, um cavalo que fecha essas duas casas, uma torre que pode atacar H7, mais a dama que ataca diretamente H7.
E aí as pretas jogaram dama D8 e agora levaram a pedrada. Então é uma construção de padrão. Cavalo E7, torre B4 e dama C2 que o Alekhine fez. Aí dama toma H7, rei toma e torre H4. Então tá vendo, nas partidas esse padrão ele é construído. As peças são desenvolvidas, elas são jogadas de forma a interagirem, a se conectarem, a linkarem entre si para esse objetivo, que é atacar determinado ponto. Aqui no caso, casa H7, coluna H, nós vimos também ataques pela coluna G. E agora vamos para a última, para podermos encerrar esse vídeo. Essa é uma partida que eu joguei em 2012, foi um aberto do Brasil, a terceira rodada lá de Osasco. Eu estava com 2.247 de rate fit pensado. Susana Chang, 2055, ela é campeã brasileira, ela já integrou a equipe olímpica nacional, então uma jogadora muito forte, uma jogadora muito respeitada no cenário nacional. E4 eu joguei, ela C5, C3, então C3 eu quero construir um centro de peões. Cavalo F6, ela não deixa, vai fazer eu avançar aqui, porque eu não tenho agora o cavalo C3 para defender, porque a minha ideia é fazer C3 D4. E está aí a minha construção de centro de peões. Então cavalo F3, aí D6, ela quebrando meu centro, dama C7, cocô, bispo D7, cavalo A3, estou querendo ganhar um tempo lá em B5, ela toma em E5, eu tomo de cavalo, bispo toma. Toda vez que a gente vê essas tomadas, o que acontece? A gente piora a estrutura. Nossa estrutura agora ela fica pior porque fica quebrada. Toda vez que você tem peão de B para A, não é legal. É bom A para B, B para C, C para D, H para G, G para F, F para E. Aqui nós temos uma estrutura quebrada, só que aí a gente tem a força do par de bispo. Nós temos um cavalo muito bem colocado, e isso então é o que a gente chama de vantagem dinâmica contra vantagem estática. Dinâmico é atividade, é algo ali mais a curto prazo, é mais temporário. O estático é mais a longo prazo, está parado, né? Então as pretas, quando quiserem aí, elas vão pressionar aqui, elas vão pressionar aqui. Isso pode ser a longo prazo. Eu já com o par de bispo tem que ter uma certa urgência. Então o meu meio jogo vai ser mais interessante, mas o meu final vou passar aperto aí. Aí bispo B2, ela toma E5, eu tomo, então aqui está patente aí o par de bispos contra bispo e cavalo, com um cavalo muito bem colocado dela ali em D5. Ela rocou, torre C1, dama 5, torre C4. Então aqui, dama C2, torre C1, então estou querendo atacar H7 e também tem uma coluna aberta C, tem uma coluna aberta D, a coluna D tem um cavalo que dificulta a minha ação, então estou pensando em jogar pela coluna C. Só que também estou montando um padrão, estou montando o padrão de fazer bispo toma lá, depois torre H4, ou dama H5, ou dama H5, torre H4, e ataca aí. Ela deveria ter jogado, por exemplo, G6, eu aqui um torre H4, possivelmente continuando a passar peças para do rei, mas ela jogou aqui torre C8, então interroga, porque agora eu já tenho um padrão, então eu construí esse padrão. E uma das coisas que a gente precisa fazer é matar o jogo do outro e tentar ativar as nossas peças. Então, o que eu fui fazendo? Eu ativei as minhas peças. Eu montei um padrão de ataque. O que ela deveria fazer? Matar essa ação, por exemplo, do bispo com G6 ou até H6. Então, tem que impedir as ameaças do adversário e criar alguma coisa nossa. Bispo toma H7, rei toma H7, torre H4. Ela jogou rei G8 e eu dama H5. Também dama H5, depois torre H4. É só uma inversão ali. Aí ela precisa de casa para fugir com o rei, porque quando eu der cheque, ela foge. Ela está com peça a mais. Se ela consegue fugir, ela vai me ganhar, porque ela tem material a mais. Mas aí eu tomo e não tem jeito de retomar. Porque a dama, ela está cravada. Então ela fez torre C5 para descravar. Não pode tomar de cavalo. Aí o que eu fiz então?
F7, mas ela jogou torre C5 e já abandonou, né? Aqui seria F7, então na hora que toma de torre, bloqueio, não foge, e aí eu jogo dama H8, mas torre C5, a partida está anotada até ali. Então pessoal, olha a importância dos padrões. Nós fizemos a seguinte sequência: mostrei para vocês o espaço, um tabuleiro vazio, mostrei as forças, ou seja, quais peças que vão ocupar. Nós vamos trocando peças, às vezes você tem mais peças numa ala do rei, ala da dama, alguma coisa ali no centro. Então é sempre o espaço e coordenar as peças para ocupar esse espaço. Se você está fazendo uma investida lá no centro, tem que levar mais peças que seu adversário para esse setor. Então tem um território a ser ocupado e a forma que você vai ocupar esse território. Depois fui mostrando os modelos, uma posição simples de bispo e torre. Depois nós fomos colocando mais peças até chegar nessas duas partidas completas. Em dado momento, um dos lados, numa partida do Alekhine e na outra partida minha, vocês viram a construção dos padrões. Lembrando que tanto na partida do Alekhine como na minha partida, não é um blefe aquilo que você faz, e se o adversário achar o lance melhor, você fica mal, não é isso. São posições onde a gente faz a cilada no xadrez pode, ou seja, você melhora ali uma peça, você gera alguma ameaça, se o adversário fizer o melhor ali, o jogo fica igual, você um pouquinho melhor, então isso tudo bem. Aí se o adversário não acha o melhor, você ganha com essas duas posições que nós vimos do Alekhine e a minha. Pessoal, não se esqueça, se não se inscreveu aí no canal, se inscreva. Se não ativou o sininho, ativa. E deixa o seu like ou até o seu dislike. Porque se tiver muito like, eu vou entender que vocês gostaram do vídeo e eu vou seguir esse padrão. Se vocês não gostarem, se tiver muito dislike, sinal que eu tenho que melhorar alguma coisa. Então o like, o dislike, o joinha para cima ou o joinha para baixo, orienta aqui a gente também a fazer novos vídeos, ok? Grande abraço, vamos em frente rumo à maestria no xadrez e não esqueça, um pouquinho a cada dia, ao longo do tempo, dá grandes resultados. Jogue uma partida, estude um pouquinho e depois de meses você vai conseguir olhar para trás e ver que o seu xadrez melhorou muito. Valeu gente, abração!